Olá, darlings! Tudo bem? Meninos, ó, aqui no canal eu falo muito, né, de Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston e tudo mais. E tanto Mariah quanto Celine foram artistas que lançaram seus álbuns nos anos 90 pela Columbia Records. E aí eu fiquei pensando, já que eu falo tanto sobre elas, por que não falar, fazer um vídeo especial, que não é parte de série alguma daqui do canal, mas falar sobre as gravadoras, né? Falar sobre a história dessa gravadora. Então é disso que se trata esse vídeo. Vem que tem história pop. Vamos voltar muito lá no tempo, direto para 1889. Esse é o ano de surgimento da marca Columbia, que era uma homenagem a Washington, o distrito da Colômbia, lá nos Estados Unidos. Mas ela não surge como uma gravadora, ela surge como uma empresa que produzia o fonógrafo. O fonógrafo é esse bicho aqui, né, que foi criado pelo Thomas Edison e que, assim, transformou a realidade de consumir música lá no final do século XIX. Foi graças a esse aparelho que a música ela se tornou mais do que uma expressão artística. O fonógrafo ele era composto por um fonograma, que é um cilindrinho assim, esse cilindrinho aqui. Esse cilindrinho encaixava no fonógrafo e ele girava assim e reproduzia a música. E aí assim, ao invés da música depender da oralidade para ser transmitida entre pessoas, entre gerações, agora ela podia ser gravada e reproduzida. Então a partir daqui, a música passa a ser registrada e catalogada, mostrando, né, as diferenças culturais década após década. Neste mesmo período surgiu o gramofone, esse aparelho aqui, que é, né, o que o Grammy entrega para os vencedores, é um gramofone dourado. E curiosidade, o vovô Kong, do jogo Donkey Kong, mexia esse gramofone na abertura do joguinho. A diferença principal é que o gramofone reproduzia a música por meio de um disco. Mas assim como o seu amiguinho fonógrafo, era preciso que alguém ficasse lá girando a manivelinha, né, pro cilindrinho rolar no fonógrafo ou pro disco rodar no gramofone. E assim, parou de rodar a manivelinha, parou de tocar a música. O primeiro disco produzido, né, para tocar nos gramofones, ele era de 78 rotações, 78 RPM, rotações por minuto. Era um disco mais pesado, bem rígido e extremamente frágil. E por conta da velocidade de rotação, 78 rotações por minuto, e dos sulcos, né, do disco que eram bem largos, esse disco comportava apenas uma música de cada lado. Aí chega o ano de 1906 e uma das primeiras gravadoras dos Estados Unidos, chamada Victor Talking Machine Company, teve uma ideia. Ao invés de deixar aquela corneta do gramofone, né, pro lado de fora, eles inventaram um tipo de caixa e acoplaram essa corneta pro lado de dentro, abafando o som. E assim, a Victor Talking Machine Company criou a Victrola, que depois ficou conhecida só como Vitrola. E a dona Columbia, ela passou a produzir e vender esses discos também. E foram anos mais tranquiluchos, fazendo coisinhas de quem vende disco. Isso até o ano de 1929 acontecer e com ele acontecer a quebra da Bolsa de Nova York. E esse colapso dizimou a venda de Victrolas nos Estados Unidos, que caíram assim mais de 100 milhões de unidades que se vendia ainda em 1929. Poucos anos depois, ali em 1932, caiu a venda para 6 milhões. Nem preciso te dizer, né, que isso provocou assim falências em massa. E aí a queda na renda das famílias fez com que a vitrola fosse um aparelho, um item de luxo. E aí gravadoras históricas fecharam as portas ou começaram a ser compradas por rádios ou empresas de eletrodomésticos. Só que isso também impulsionou o consumo de música na rádio. Outra opção para consumir música era comprar faixas baratas momentaneamente por apenas alguns centavos nas jukeboxes. E aí essa situação toda forçou uma fusão corporativa que originou a quatro grandes gravadoras daquele tempo: RCA, ARC, EMI, Decca. E onde está a Columbia nesse meio? A Columbia atuava tanto nos Estados Unidos quanto fora dele. Só que a divisão da Columbia lá no Reino Unido teve que se fundir com outra empresa para segurar as pontas, essa empresa chamada Gramophone Company, e com essa fusão surgiu a EMI, que segurou, né, os direitos, deteve os direitos da marca Columbia fora dos Estados Unidos. E não demorou muito no meio desse bolo louco para que a operação da Columbia nos Estados Unidos também fosse vendida. Então a Columbia virou aquela batata quente que passa de mão em mão e ninguém quer, assim, no fim das contas, ficar com ela. Até que ela foi parar nas mãos da ARC
e ali ela virou um selo secundário, mas bem esquecidinho. E lembra daquelas 4 grandes gravadoras que eu falei agora há pouco? Deixa essa informação aí com você, porque a gente vai resgatar ela. E a EMI era grandona fora dos Estados Unidos. A ARC era grandona dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se uma quisesse entrar no território da outra, elas iam ter que brigar feio. E a ARC, mesmo tendo adquirido a Columbia, ainda não tinha essa força assim para dar essa primeira cara a tapa. Mas esse cenário viu uma pequena primeira luz no fim do túnel, lá em 1936, com um grupo de música gospel chamado Chunk Wagon Gang, que estourou e começou a dar um respiro financeiro. Um pouco depois, em 37, eles contrataram um caça-talentos que chama John Hammond e que muda a história da música para sempre, não só nesse ano que ele foi contratado, como por muitos anos que ele atuou. Ele basicamente descobriu e ajudou a moldar parte da cultura dos Estados Unidos e, por consequência, da música global. Bob Dylan, Aretha Franklin, Billie Holiday, Bruce Springsteen, entre outros. Foi ele que descobriu esses nomes aí. Descobriu assim, já haviam sido descobertos, mas foi ele que olhou e falou: pera, aqui tem uma coisa importante. Vamos trabalhar com eles. E lembra que as gravadoras estavam sendo compradas por empresas de rádio e eletrodomésticos? Pois bem, a CBS comprou os direitos da Columbia, tirando ela da ARC. E bem nessa época, na hora certa, no momento certo, existia um jovem cantor fazendo um sucesso aí pelas rádios nos Estados Unidos, cantor de rádio. Frank Sinatra, o próprio, e a Columbia assinou com ele. Esse foi o grande ponto de virada. É por conta de Frank Sinatra que a Columbia renasce. Entre 1943 e 1952, a parceria entre a Columbia Records e o Frank Sinatra consolidou ele como o primeiro grande ídolo pop. Essa fase inicial da carreira dele focou nas músicas orquestradas, no romantismo, antes do Frank Sinatra evoluir naturalmente, mudar para um som mais maduro e deixar a Columbia Records pela Capitol Records, mas isso é outra história. O que importa para essa história que eu tô contando agora é que o sucesso do Frank Sinatra trouxe caminhões de dinheiros para a Columbia Records. Mas a grande revolução da Columbia não é só na música, é também na tecnologia. Em junho de 48, a Columbia apresentou ao mundo o vinil de 12 polegadas. O vinil clássico, quem é colecionador tem. É aquele de 33 rotações por minuto. O mais famoso até hoje e que se tornou padrão porque nele cabem álbuns completos. Como ele gira mais devagar, ele tem 33 rotações por minuto, roda numa velocidade mais lenta, o que permite que cada lado tenha mais ou menos 20 a 25 minutos com qualidade. Geralmente um álbum aí tem de 8 a 12 faixas, costuma ser, né, nesse formato de vinil simples. Esse formato mudou o mercado e quem foi o primeiro a lançar um vinil assim? O Frank Sinatra, com o álbum The Voice of Frank Sinatra. É, meninos, o Old Blue Eyes foi chefão mesmo. Um beijo, Frank. Fica à vontade aqui na nossa roda de conversa. A gente conhece você por conta de All the Way com Celine Dion. Pra gente, ela é mais grandona. E só assim, por curiosidade, antes, né? Tipo, tinha que ficar girando lá o disco, né, no gramofone e tudo mais. Mas como que fazia, né? Se cada disco cabia duas músicas, uma de um lado e outra do outro. Quando você queria comprar o que seria o equivalente a um álbum de um artista, ele era vendido como em um álbum de fotos e cada página era um disco, então contavam ali, né, vários discos, por exemplo, cada lado cabe 2 músicas, é um álbum com 12, então vai ser um álbum fechado com 6 discos. Aí era uma coleção inteira, um box, teriam vários e tudo mais. Chegamos nos anos 50, a Columbia é a gravadora mais poderosa dos Estados Unidos, fora do circuito rock, importante dizer isso. E um dos principais nomes da Columbia nessa década é ele, o Claudinho da Bochecha, da Lady Gaga, o Bochecha com Bochecha, o Tic to Tic, o Tony Bennett. E a parceria, né, o contrato entre Tony e Columbia foi um dos mais duradouros da história da música. Pra você ter uma ideia, em 2011, a Columbia Records lançou um box comemorativo com 73 discos do Tony Bennett lançados pela Columbia nos anos que ele ficou por lá. E eu falei assim, tirando, né, o rock, porque na década de 50, as gravadoras mais tradicionais, elas esnobavam o rock. Evitavam mesmo por conta do preconceito racial. O rock, que surgiu da fusão de blues, R&B e música country, que são originárias de artistas pretos, como Sister Rosetta, Chuck Berry, Little Richard, assustava os brancos. Mas
Eles não resistiam. E o sucesso inicial dos cantores e bandas de rock dependiam mais dos shows que eles faziam do que dos discos que eles vendiam. Então operava meio que fora do controle dos grandes estúdios e, claro, eles não gostavam nada disso. E aí as gravadoras preferiam investir em gêneros e artistas que eram mais moldáveis, mais amigáveis, mais palatáveis para eles mesmos, do que para o público final. Mas para poder dominar a cena rock, já que ela era inevitável, eles embranqueceram o gênero. Lá em 1955, a Columbia tentou assinar com Elvis Presley, mas ele já havia assinado com a RCA. Mas em 58, a Columbia assina com Johnny Cash, que misturava o country e o gospel. Johnny ficou na Columbia até 86 e lançou mais de 60 trabalhos pela gravadora. E além desses grandes nomes como Frank Sinatra, Tony Bennett, Johnny Cash, a Columbia também assinou com a Rita Franklin em 1960, a Billie Holiday lá em 1933 e novamente em 1957, o Bob Dylan em 1961 e por aí vai, gente. E por conta, né, desse mega olhar para talentos muito valiosos, a Columbia criou aquele ícone tradicional que está até hoje na gravadora, né, no selo, que é aquele olhinho, chamado de Walking Eye, né, um olho caminhante, assim, um olho que anda por aí, o olho de Sauron. E o sucesso foi tanto que a Columbia acabou passando a rival RCA e teve domínio global. E ela se tornaria ainda mais competição, já que em 1967, um grande nome assume a presidência da Columbia Records, ele, o Clive Davis. E ele provoca uma revolução, porque ele sabia que o futuro era rock and roll. Pega as pessoas que o Clive trouxe para a Columbia: Janis Joplin, Billy Joel, Aerosmith, Simon and Garfunkel, Neil Diamond, Pink Floyd e vários outros. O Clive revoluciona, mas a gente sabe que ele não fica para sempre na Columbia, né? Ele sai dessa gravadora para fundar a própria, a Arista Records. Aí é outra história. O que vale para nós é que, com tanto sucesso, a CBS decidiu expandir os seus negócios. Primeiro, dominou o mercado australiano, comprando uma gravadora chamada Coronet. E na Europa, a jogada foi com a extinta gravadora Philips. Primeiro, a Philips comprou a também extinta gravadora Mercury Records, outra gigante da gravação e distribuição de música na Europa. Aí a CBS veio e comprou a Philips, que havia comprado a Mercury. Assim, o selo CBS Records International foi criado. E lembra da EMI, que era uma força no Reino Unido e também em alguns outros países? E lembra que lá atrás, quando ainda ela estava na ARC, a Columbia não podia enfrentar a EMI? Agora que ela fez esse movimento todo, ela tinha força para bater de frente. Os anos se passaram, a Columbia continuou reinando e chegou o ano de 88. Neste ano, a Sony comprou a divisão de discos da CBS, que é a CBS Records. Após a aquisição, a empresa principal, a CBS Records, foi rebatizada de Sony Music Entertainment. E todo o catálogo que a CBS Records havia adquirido com o passar dos anos, né, junto com a Columbia, se tornou um selo subsidiário da Sony Music, o selo principal da Sony, que ainda se chama Columbia Records. Tanto que, em 88, na festa, né, de lançamento da Sony Music, quem estava lá? Ela mesma, a dona Mariah Carey. Eu conto essa história no primeiro vídeo que eu gravei sobre ela e vou contar aqui de novo. Mariah estava vivendo sua vida em Nova York, ela era backing vocal de uma cantora chamada Brenda K. Starr, e a Brenda, ela fala: Mariah, menina, vai ter uma festa, assim, com os manda-chuva de gravadora, uma gravadora nova que vai surgir aí. Bora pra festa, girl. A Mariah, que não nega um gorozinho, ela foi. E aí, Mariah, ela levou o quê? Uma fitinha, né? Uma fita cassetinha na bolsinha dela. E ela falou assim: ah, vai que eu encontro alguém lá, né? Mariah vivia distribuindo essas demos dela. E ela conta que tem todo este momento lindo em que ela encontra quem? 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 Ele! O inominável, o inominável. E agora eu não lembro direito quem dá a fitinha dela pra ele, se é ela mesma ou se é a Brenda. Mas ou ela ou a Brenda dão a fitinha de demos da Mariah pra ele, né, ele pega, tipo, isso devia ser um dia normal na vida dele, pegar a fita de um monte de gente por aí que acha que sabe cantar.
E a Mariah ela vai embora da festa, né, tipo, pi-pi-pi, tchu-tchu-tchu-tchu, vai emborinha. E aí quando ele chega no carro, ele põe a fita e ele fala: "O que, meu Deus". E aí ele volta pra festa, a Mariah não tá mais lá, mas a Brenda tem o número de Mariah. E a partir daí toda a história de Mariah se desenrola na gravadora. E o Clive, né, que fundou a Arista, hoje em dia, a Arista Records também pertence à Sony, assim como a Alamo Records. Quem lembra aí de uma versão brasileira Alamo? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas é o mesmo nome, né, sobe uma nostalgia. A Epic Records também é adquirida pela Sony, e depois a Sony cria um novo selo chamado Legacy. Se você pegar os discos clássicos de Mariah lançados nos anos 90, você vai ver que junto com o selo, o logo da Columbia, vem também o logo da Legacy Records. A Legacy, ela trabalha com artistas de catálogo. São artistas que ou já faleceram ou que tem um catálogo muito extenso, muito rico, já estão aí há anos trabalhando, e aí a Legacy ela pega e faz edições especiais, relançamentos e tudo mais. Ou seja, hoje em dia, a dona Sony tem uma mega fatia no mercado. E é isso, meninos. Gostaram do vídeo? Me conta aí nos comentários, porque eu tô pensando em fazer uma sériezinha só de gravadora. A próxima que eu queria falar é sobre a nossa brasileiríssima Som Livre, que também pertence à Sony. Só que a Som Livre, assim, tem história pra dar e vender. Tem livro sobre isso, tem documentário sobre isso, e vai falar um pouco da nossa música brasileira, né. Vocês querem? Comenta aqui. Ó, não deixa esse vídeo flopar, hein, não tô falando de diva, mas tô trazendo historinha pra gente no nosso aulão. Então te espero no próximo. Beijo, o vídeo acaba, mas você já sabe, né, você já é de casa. A nossa conversa continua pelos comentários. Te espero lá.